Você veste a camisa da empresa, mas a empresa não veste a sua. Essa é uma verdade dura que muitos trabalhadores só percebem quando já se desgastaram demais, quando já deram mais do que o que tinham para dar, quando o corpo começa a falhar e a mente começa a gritar por socorro. Só que no caso do ACS e do ACE, essa realidade é ainda mais cruel, porque o trabalho exige entrega, empatia, uma dedicação que vai além do comum. Será que a empresa, a gestão pública, o sistema de saúde retribui esse esforço na mesma medida? A resposta, por mais desconfortável que seja, não. A empresa não está preocupada se você está acima do peso, se você está desnutrida, se a sua pressão está alta, se você está dormindo mal todas as noites por conta do estresse no trabalho. O sistema de saúde, que deveria ser um exemplo máximo de cuidado, frequentemente negligencia aqueles que estão ali de frente. Não é o nosso caso. Então você pode estar doente, emocionalmente abalado, lidando com crises pessoais, financeiras, mas o trabalho vai continuar exigindo que você esteja ali, sorrindo, batendo meta, cumprindo visita. Se não for você, você pode ter certeza que vai ter outro no seu lugar. E aí é justamente por isso que você não deve confundir comprometimento com sacrifício cego. Muitos profissionais acabam caindo nessa armadilha de achar que precisam se doar integralmente, que precisam carregar a equipe nas costas, que precisam abraçar a causa a ponto de esquecerem de si mesmos. Só que isso não é nobreza, né? Isso é autodestruição. O que vai acontecer quando você quebrar? Quando você adoecer? Quando chegar o burnout? Você vai ser substituído, isso é um fato. O sistema vai continuar girando como sempre fez, como é, porque a vida é assim mesmo. Então, isso não significa que você deve ser descomprometido, mas significa que você tem que ser inteligente, porque ser um bom profissional não significa se anular, né? Pelo contrário, você precisa ser bom. E um profissional bom é aquele que sabe equilibrar o trabalho da vida pessoal, que entende que a sua saúde mental e física são tão importantes quanto cumprir metas. Então você foi contratado para resolver o problema dos outros, não os seus. A empresa não está preocupada com isso. E se você não cuida com os seus problemas, cedo ou tarde eles vão transbordar para o trabalho. O agente de saúde está ali para cuidar das famílias, orientar, prevenir, acompanhar. Mas quem cuida do ACS? Quem é que orienta esse trabalhador sobre os seus próprios limites? Quem previne o adoecimento do agente de saúde? E aí, se a resposta não vem da gestão, ela precisa vir de dentro, de você. Então, o que significa? Significa que você tem que aprender a dizer não, que você tem que impor limites, que você tem que diferenciar o que é sua responsabilidade e o que não é sua responsabilidade. Porque uma coisa é ser profissional dedicado, outra coisa é ser explorado. E a gente não está aí para isso, né? Mas o grande problema é que muitas empresas e instituições criaram uma cultura onde o trabalhador se sente culpado por pensar em si mesmo. Então, quantas vezes você já ouviu frases do tipo: se você não fizer, quem vai fazer? Ah, só mais essa vez, faz lá, pô, a gente não pode deixar a comunidade na mão. São tipo gatilhos emocionais para te manipular sua entrega. Mas a verdade é que o seu trabalho é só um pedaço da máquina, não é a máquina inteira. E aí, se a empresa realmente se importasse, ela teria políticas de bem-estar, carga horária justa, suporte emocional. Só que a maioria não tem, gente. Isso é um fato. E aí, como que a gente vai sobreviver a essa realidade? Cuidando de si mesmo, como se você fosse seu próprio paciente. Então, você não ensina sobre alimentação saudável? Segue essa orientação. Você não fala da importância da atividade física? Você tem que sair do lugar, se mexa. Se você alerta sobre os riscos do estresse, você precisa repensar o seu ritmo, porque no final das contas, o maior projeto da sua vida não é a sua empresa, não é seu trabalho, é você. E se você não se prioriza, ninguém vai fazer isso por você, pô. Outro ponto que é essencial: a sua vida não pode girar apenas em torno do trabalho. Você tem sonhos, projetos, famílias, você tem desejos, você quer construir algo para além do seu crachá. Né? Isso é claro que isso é legítimo, mas se você gasta toda a sua energia no trabalho e chega em casa sem força para você e para sua família, tem coisa errada, pô. Trabalhar é muito necessário, mas viver também é. E viver significa cuidar do que realmente importa. Sua saúde, seus relacionamentos, seus planos de longo prazo. Se um dia você sair do seu trabalho, né, seja por vontade própria ou não, o que vai sobrar para você? Será que você vai ter construído algo para você ou só para os outros? Esse é o questionamento que a gente deve fazer enquanto profissional. Só que muitas vezes a resposta vem tarde demais, quando a exaustão já se instalou, quando a saúde já foi comprometida, quando os laços familiares já estão fragilizados. E aí você tem que começar agora.
Então, se você está sentindo que você está se doando mais do que deveria, você precisa repensar. Se você percebe que a sua vida gira em torno do trabalho, você tem que reavaliar. Você não pode esperar um colapso para entender aquilo que é óbvio, porque o seu bem-estar vem primeiro. Se você cair, a empresa vai seguir sem você. Só que a sua vida não tem substituto. E no final, meu amigo, a verdadeira inteligência emocional no trabalho não está em ser um funcionário mais dedicado, mas sim ser aquele que sabe equilibrar a dedicação com autocuidado, aquele que entrega um bom serviço sem comprometer a sua própria saúde, aquele que entende que a empresa pode precisar dele hoje, mas que amanhã você vai precisar estar inteiro para si mesmo. Então, pô, você quer vestir a camisa do trabalho? Beleza, mas lembra de vestir antes a sua própria camisa, porque o mundo corporativo, seja na iniciativa privada ou no serviço público, não foi feito para cuidar de você. Esse papel é seu, então você precisa se cuidar.